normal, não. Só aparece na pessoa. Agora, existe, isso que a senhora falou é uma pergunta interessante, porque existe estudos, existem, e pegam pessoas normais, e algumas pessoas normais têm essa alteração, e não evoluem para a leucemia. Eu já vi que tem gente que tem e que ele não aparece, é muito grave, não? Como assim? Aquele não aparece. Tem a leucemia mieloide crônica e ele não aparece. É verdade. Às vezes ele aparece no FISH, no PCR, e às vezes ele não aparece, ele é uma outra leucemia. É uma leucemia mieloide crônica que não tem Filadélfia. É 5% das leucemias mieloides crônicas. Só uma dúvida. A idade normal de leucemia é de pessoas mais velhas, mas também acontece. Pode acontecer em crianças. Tem crianças com leucemia mieloide crônica. E tem jovens com leucemia mieloide crônica e adultos com leucemia crônica. A maioria das pessoas tem acima de 45 anos. Com leucemia mieloide crônica. Exatamente, pode acontecer. Pode acontecer. Mas é mais raro, né? É mais raro em criança. A leucemia comum em criança, como a gente vai discutir mais para frente, é a leucemia linfóide aguda. Essa é muito frequente em criança. Mas eu vou mostrar para vocês isso mais para frente, como é que é a incidência de idade de cada uma delas. Esse aqui é o teste de FISH, que no fim faz a mesma coisa, que aqui está pouco escuro, mas teoricamente quando tem vermelhinho e verdinho, é o cromossomo Filadélfia. Quando tem só um ou só outro separados, esses que não estão juntos, não houve translocação. Então você não consegue ver. Se vocês forçarem bem para ver, vocês podem ver que eles são juntinhos. Enquanto aqui eles são separados. Então aqui é o cromossomo Filadélfia translocado. Só para vocês verem como é que a gente chega nos diagnósticos. Bom, e aí tá bom. O indivíduo diagnosticou, então tem que tratar. Né? Então, o que se tem disponível para tratamento de leucemia? Quimioterapia. Então a maioria das leucemias agudas são tratadas por quimioterapia. Vários esquemas. Radioterapia. Radioterapia é usado também. Por exemplo, tem gente que tem leucemia e tem infiltração no sistema nervoso. Então precisa fazer radiação no sistema nervoso. Tem outros que têm leucemia, mas além de ter leucemia no sangue, aparece um tumorzinho de leucemia. Pode estar na pele, pode estar no olho, pode estar no intestino. Né? Então, essas pessoas que têm um tumorzinho, também a radiação pode ajudar. Os anticorpos monoclonais, isso aqui é uma novidade. Né? Os anticorpos monoclonais começaram a surgir nos últimos 10 anos só. Né? Então, nós temos, por exemplo, na leucemia linfóide crônica, tem um que se chama Mabitera, ou rituximab, que é um remédio que é usado, é um remédio específico contra um determinado. Isso é um anticorpo. Ele é especificamente contra um pedaço da doença, contra uma característica da doença. Então, anticorpos, vocês sabem que é aquilo que a gente forma para se defender de alguma coisa. Então, quando você consegue fabricar um anticorpo específico contra a doença, ele vai lá e ataca a doença. Então, a leucemia linfóide crônica já tem isso. Tem dois, inclusive. Tem um mais novo agora que vou mostrar para vocês, que é o Campac, que é usado para pessoas que já estão com a doença mais avançada, mais resistente aos demais tratamentos. Mas nesse conceito de terapêutica alvo, que está na moda aí, que é atacar direto a doença no seu defeito. Então, por exemplo, se o defeito está no cromossomo Filadélfia, vamos atacar o cromossomo Filadélfia, não precisa atacar todas as células, porque a quimioterapia não sabe que ela vai atacar. Ela ataca tudo e depois a gente vai resgatar o estrago que ela fez e ver somente células boas. Né? Aqui não, aqui é a terapêutica alta. Então, as pessoas que têm, por exemplo, leucemia mieloide crônica, tomam um remedinho que chama Glivec. O que faz o Glivec? O Glivec ataca diretamente a célula da doença, impede que ela continue vivendo. Então, essas pessoas elas têm que tomar esse remédio o resto da vida, porque ele... quer perguntar? A pessoa que toma esse remédio, ela não para nunca? Não para nunca. Então, depende do que você chama cura. Né? Então,
Se a tua definição de cura é não ter mais a doença tomando remédio, ele cura. Se a sua definição de cura é você não ter mais a doença sem o remédio, ele não cura. Então surgiu um novo termo para cura na doença leucemia mieloide crônica, que se chama cura funcional. O que quer dizer cura funcional? Cura funcional é um indivíduo que tomou um remédio por 25 anos, não é? E continua sem doença. É uma cura funcional. Mas por que é funcional? Porque normalmente, quando a gente fala em cura, nós estamos falando em coisas que você parou de tomar. Né? O cara fala assim, eu tive uma apendicite, tiraram o meu apêndice, eu fiquei curado. Acabou, ninguém mais vai ficar tirando o apêndice todo dia dele. Né? Agora, no aspecto desse remédio, se o fulano fica tomando a vida inteira e a vida inteira a doença não volta, é uma cura funcional. Esse é o conceito que a gente usa hoje. Não, existem outros. Existem outros, eu vou passar mais para frente, eu vou comentar doença por doença e os seus remédios. Aqui eu estou mais fazendo um apanhado geral. Mas existem já outros, mais modernos até do que o PIVEC para essa doença. E a coisa mais importante que tem, mais modernos, não quer dizer que seja a primeira linha. Entendeu? Eu vou explicar isso direitinho. A célula doente. A célula doente. Mas pode fazer uma questão. Pode parar. Tem pessoas que pararam, né? Tem pessoas que, então, na história, existem algumas pessoas, na história, na literatura, né, onde a gente lê, né, que por alguma razão pararam o remédio. Exemplo, ficaram grávidos. Então, o remédio ficaram grávidos, não pode tomar mais. Né? Ou simplesmente o indivíduo resolveu abandonar, porque tem gente que pira, né? Cansa, fala, vou abandonar o remédio. Mas fala, não abandona, não vai abandonar. Então essas pessoas são importantes de serem seguidas. Essa não é orientação. Nunca a orientação é abandonar o remédio. Né? Às vezes aconteceu por uma razão desse tipo. Tá? Ou o indivíduo é tão intolerante ao remédio que não consegue tomar. Então essas pessoas que ficaram tudo negativo foram seguidas. São poucas. 50% da doença voltou. E 50% até o momento não voltou. Não vemos se vai voltar depois. Então a orientação hoje é não parar. Primeiro porque você não sabe quem é os 50% e quem não é. Não é boleta esse negócio aqui. Né? Já faz. Pode dar, mas as reações são sempre muito tranquilas. Né? Por exemplo, incha, você toma um diurético, melhora. Por exemplo, não tem raras vezes ele tem uma reação com uma quimioterapia, por exemplo. A outra coisa que se usa para tratar leucemia é transplante. Então tem doenças, como eu falei para vocês, que precisa de transplante. Né? A própria leucemia mieloide crônica, antigamente, até os anos 2000, não é tão longe assim, toda a leucemia mieloide crônica ia para transplante, ou preferencialmente para transplante, que era a única forma de curar. Então, por exemplo, tem aquele caso sabido, todo mundo conhece, que é aquele jogador do Santos, Narciso, que teve leucemia, foi em 1998. Ele foi parar no transplante, teve que parar de jogar bola, voltou 5 anos depois, mas não ficou bom. Não ficou bom jogador. Bom da leucemia ficou, mas jogador para recuperar, você sabe como é que é. Né? Tem o Ronaldo agora, quebrou a perna, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, esse fulano, se tivesse tido a doença 2 anos depois, talvez estivesse jogando até hoje. Ia tomar um comprimido por aquilo e ia estar jogando até hoje. Né? Então, agora, tem outras doenças que o transplante é obrigatório. É obrigatório.